Segunda Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançará fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo a arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém. A peleja cercaram a casa, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E a casa enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que levantam contra mim. E tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros a casa do rei. E mandou um presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou a e levou o povo para Tir e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, até que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei chegou ao altar. O altar ele sacrificou nele, e queimou seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação. Espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele lugar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. O rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e a sua oferta de bebida, e todo o sangue do holocausto, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para interior dele, e fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenará. E o rei Acaz cortou as cintas das bases e de cima delas. Tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de cobre que estava debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram a casa e a entrada de fora, o rei retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos anos de Acaz e o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 16 de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 16 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 17.
No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviará mensageiros a só rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria, cada ano, como antes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e o cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Goza e na cidade dos Medos. Isso se deu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito debaixo da mão de Faraó e do Egito, e temeram aos outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançará fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalias até a cidade forte. Levantaram estátuas e mar do bosque em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos com as nações que o Senhor transportará diante deles. E fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor processou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua serviço, como a serviço de seus pais. Não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que prostetará contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, as quais o Senhor lhes tinha dito. Não fizeram como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Deram-se a adivinhações e criam em agouros, e venderam-se a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Porque o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram por estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojoadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Levi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falará pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra a Assíria, onde permanece até o dia de hoje.
E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Servaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria e a herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram a alguns deles, os que falaram a rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar a cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eles que a matam, por quanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás, e Tartaque, e os servapitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque, a Anameleque, deuses de Servafaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizesse sacerdote dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também ao seu Deus serviam, segundo o costume das nações, entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças. E segundo a lei e segundo mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenará, dizendo: não temereis aos outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, e a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis aos outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então, pessoal, esse foi o capítulo 17, né, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 17 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neos no Senhor, Deus de Israel. Confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele.
porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saia. Se conduzia com prudência, se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou e a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada, e o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Alá e para o Tabor, junto ao rio Gozá, e as cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes transpassaram o seu concerto e tudo com a serva do Senhor tinha ordenado. Nem o ouvirão, nem o fizerão. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na costa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das pontas do templo do Senhor e das obreiras, e de que Ezequias, rei de Judá, as cobreria, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Jardã e a Rabissares e a Rabisaqui Laques, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei. E saiu eles, Eliaquim, filho de Ilquinhas, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Arsaf, o Saceler. E Rabissaque lhes disse: Ora, diz aí a Ezequias assim: Isso o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que confias? Dizes tu, porém, palavras de lábios é conselho e poder para a guerra em que, pois, agora confias contra mim te revoltas. E eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lá furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes no Senhor, nosso Deus, confiarmos porventura, não é aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo: Ajudai a Jerusalém. Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Ora, pois dá agora refém ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe? Os menores servos de meu senhor, porém tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabisaque: rogamos-te, e fales a teus servos em siriaco, porque bem os entendemos, e não nos fales em judaicos aos ouvidos do povo,
está em cima do muro. Porém, Rabizaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebem a sua urina. Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão, e nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratei comigo por presente, e sai a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e bebe cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo, e de mosto, terra de pão, de vinhos, terra de oliveiras, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não dê ouvidos a Ezequias, porque os incita, dizendo: ó Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra, das nações do rei da Síria, que é feito dos deuses de Ramate e de Arpate, que é feito dos deuses de Sefar, Vaim, Rena e Iva. Porventura livraram a Samaria da minha mão. Quais são eles? Dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Porém, falou o seu povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Abisaque. Então, pessoal, esse foi o capítulo 18, né, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 18 de Segunda Reis diz para nós, pessoal. Agora o capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, aos anciões dos sacerdotes, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram assim: diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direi o vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada eu farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia parte de Laquis, e ouvindo ele dizer de Tiraca e de Cuxi, eis que a saindo a te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as
totalmente tu te livrarás, porventura, livrarás Deus das nações a quem destruirão, como a Gozã e a Arã e a Rezef e aos filhos de Edém, que estavam em Elazar, que é feito do rei de Amate e o rei de Arpate, e o rei da cidade de Servaim, de Rena e de Iva, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe. E ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é o Senhor que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram mais obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido e nós livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedisse acerca de Senaqueribe e da Síria, eu o ouvi. Essa é a palavra que o Senhor falou. Dele, a Virgem filha de Sião te despreza, de ti zomba, filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste, a blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste, e já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei. Agora, pois, o fiz vir para que fosse tu que reduzistes as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Eu o sei por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que dá e proceder, porém, no terceiro ano semeai, secai e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião, o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor: acerca do rei da Assíria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho, por onde vier por ela, voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois,
Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, sem seu Deus, Andrameleque e Zarezer, seus filhos, o feriram, e a espada, porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 19. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 19, né, de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 20, pessoal. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrereis e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com oração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e disse a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi: Meu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria, e te livrarei a ti e a essa cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, os graus que já tinham declinado no relógio de sol de Acaz. Naquele tempo enviou Merodach Beladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartaz e um presente a Ezequias, porque ouvirá que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio a rei Ezequias e lhe disse: Que fizeram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto, vieram de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa. E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram coisa nenhuma. Há nos meus tesouros, que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem, dizem que tudo quanto houver em tua casa, o que entesouram os pais até ao dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti, que os gerares tomarão para que sejam eunucos no passo do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, disse mais, e não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade. Ora, os mais os atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez virar a cidade, porventura
não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Ezequias dormiu com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 20 de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 20 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 21 de Segunda Reis, pessoal. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar em 55 anos. Reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. O Senhor desterrará de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal e fez um bosque como os que fizeram Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, o serviu e edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito, em Jerusalém. Porém, o meu nome também edificou altar a todo o exército, os quais em ambos os átrios da casa do Senhor, até fez passar seu filho pelo fogo e adivinhava pelas nuvens, e era grosseiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel. Porém, o meu nome para sempre, mas não farei mover o pé de Israel, a terra que tenho dado aos seus pais. Contando somente que tenho cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo por se errar que fizera pior que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dessas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, e que antes dele foram e até me ajudar, fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como que limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança. Entregá-los-ei na minha mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e desposo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. E mais disso também, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo afora. O seu pecado com que faz pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais e ao seu pecado, que pecou porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uza, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos da idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Que era o nome da sua mãe? Mesulomete, filha de Arus e Jobitá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon
conspirar contra ele e o mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, o povo da terra, pois Azorgias, seu filho, o rei, em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uza. E a Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 21, né, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 21 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, quero agradecer primeiramente a de vocês para aprender a palavra de Deus e passando para avisar vocês que amanhã não vai ter live para vocês, tá, pessoal? Só sexta-feira para você que vai ter live, tá, pessoal? Então, até sexta, pessoal.